Pronto, agora está tudo certo. Desculpa a gente pelo atraso. A gente está aqui com a Eliana Aldi, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, vou até. Ela é especialista em psicologia, né, comportamental, é uma pessoa de longa data que eu já conheço há bastante tempo. Né? Tivemos uma experiência grande em vários carnavais, né? Muitos carnavais, várias empresas, várias situações difíceis. Né? Eu acho que foram várias situações com crises. Né? A Eliana até vai contar alguns casos. Né? A gente é uma coisa que eu realmente tinha a expectativa de ouvir um pouco da Eliana. Né? E aqui a gente está reunido, né, os três tons de RH, Sérgio Nogueira, Valéria Fernandes e eu, Roberto Freitas. Faltou luz aqui na minha região, gente. Deixa eu continuar. Vou continuar a falar, não tem problema. E a gente vai ouvir um pouco da Eliana, né, a respeito de saúde mental. Né? Gostaria de ouvir um pouco. Bem-vinda, tá, Eliana? Né, se pudesse apresentar e a gente vai fazer as questões. Enquanto isso, eu vou arranjar uma luz aqui para iluminar, porque faltou luz geral aqui em Santos. Né, o quarteirão inteirinho apagou. Mas vamos lá. Isso faz parte do show, né? Emoção, emoção. Vamos lá, Eliana, se pudesse apresentar. Bom, eu sou Eliana Aldi, sou psicóloga de formação e tenho assim, uma longa experiência na Auster, que é a empresa que eu dirijo e que opera justamente na área de saúde mental, como também na área de gestão de crises. Né? A gente está há 36 anos aí no mercado, atuando nessa área, desde a grande crise, como um acidente aéreo, um desmoronamento, um acidente de grande porte, como a pequena crise, pequena no sentido das pessoas envolvidas, mas grande no sentido sentimental, que são as crises pessoais, domésticas, profissionais, de relacionamento, enfim, da vida privada. Então, a gente opera nesse range aí que vai desde a questão individual até a questão de impacto social mais amplo, né? Ô, Eliana, eu acho que para começar aqui, como é que você compara esse momento que a gente está vivendo, né? Na verdade, a gente está vivendo esse momento aí de pandemia já há mais de um ano, né? Como é que você compara esse momento atual com outros momentos que você já viveu de crise? Qual é a tua leitura sobre o que a gente está vivendo agora? Conta um pouco com a gente. Então, o que a gente tem observado e sentido, né? Antes, a gente vivia o seguinte: ali a vivência de luto com algumas pessoas, a vivência de uma crise doméstica, conjugal, de relacionamento, uma demissão, uma história pessoal mais comprometida. Bom, você tinha as situações lá pontuais. Hoje, o que a gente tem? A gente tem uma sobreposição de crises e uma sobreposição de vivências traumáticas, né? Então, você tem hoje pessoas que estão lá fora do contexto profissional normal, regular, preocupadas, imensamente preocupadas com o futuro, vivendo a perda de pessoas, quer no trabalho, quer na família, com lutos, assim, múltiplos lutos. Né? Então, as pessoas têm vivido múltiplos lutos, porque perde amigos, perde familiares, e sob o impacto, digamos, o impacto do medo, do risco. Então, nós temos uma sobreposição de vivências de tensão, o que antes era algo que não era comum. Quer dizer, você tem uma tensão aqui que você resolve, você tem uma crise ali que você resolve, não é? Mas todos estamos sob o impacto de múltiplas crises, né? A crise interna, a crise do contexto social, a crise familiar,
múltiplas crises. Então, eu percebo que, em função disso, você tem a gente estava despreparado para isso, né? Ninguém estava aqui com recursos para enfrentar esse tipo de situação. É claro que algumas pessoas têm mais estrutura, outras menos, mais vivência, outras menos, mas o fato é que o volume de experiências dolorosas cresceu imensamente. Eliana, realmente essa é a situação, né? Tudo junto agora. E isso o mundo não pode parar, as empresas não param, não podem parar, né? Como é que você tem visto as empresas neste momento? Quais são as preocupações? Como elas vêm apoiando, né, os seus colaboradores neste processo? Olha, é interessante que as empresas, de uma maneira geral, acordaram para a questão da saúde mental, né? E acordaram no tranco ali, né? E buscando recursos, ferramentas, se instrumentalizando para apoiar seus funcionários, as famílias dos seus funcionários. Então, eu percebi um despertar das empresas para essa questão e um reposicionamento da saúde mental na ordem das prioridades. Quando eu, no começo, ia assim, visitar as empresas para falar de saúde mental, até o Roberto lá faz parte desse passado lá, eu ia falar para os diretores, falava assim, olha, eu tenho um programa aqui de saúde mental, eu falo assim, aqui não tem louco, tá certo? Até porque se tivesse a empresa não ia funcionar, né? Bom, um dos primeiros contratos que eu consegui foi no Banco de Boston, né? E um dos vice-presidentes falou, olha, Eliana, tudo bem, a gente acha esse programa super relevante, mas vamos combinar uma coisa, você nunca mais vai falar de doença mental aqui dentro, né? Então, o termo saúde mental, doença mental, era super impregnado do preconceito e de um desconhecimento. Hoje não. O termo saúde mental, doença mental, passou a ser algo bastante valorizado pela empresa. É uma mudança assim, radical, de um extremo ao outro. Eliana, fala um pouco para a gente, para quem não está tão familiarizado, né, com essa questão de saúde mental, o que é saúde mental? O que se trata? Que pontos que ela aborda? Conta um pouco para a gente. Vamos tangibilizar isso, né? Quando a gente fala de saúde mental, do que nós estamos falando? De equilíbrio, né? E o equilíbrio, muitas vezes as pessoas têm a noção de que o equilíbrio é algo que, se está tudo bem. Outro dia, aliás, deixa eu dar um exemplo interessante. Estava numa palestra, uma pessoa levantou a mão, um senhor levantou a mão e falou assim, olha, eu sou um homem bastante equilibrado. Comigo, quando tudo bem, meu problema só é quando não tudo bem. Então, aí a gente deu risada e falou assim, bom, mas é justamente aí que você está falando de saúde mental. Quer dizer, a questão de você manter-se equilibrado a despeito das tempestades, das ventanias, de todas as situações impactantes que estão ali te colocando em teste. É como se a gente, do ponto de vista física, né, se a gente medisse a resistência de uma estrutura, né? Então, saúde mental seria basicamente isso, a resistência da nossa estrutura emocional e psicológica diante das adversidades. Qual resistência é essa? A gente observa no dia a dia que as pessoas têm diferentes resistências, né? E diante de um impacto tão forte sobre essa estrutura, como é que cada um reage? E nesse sentido, o que é importante? É importante a gente saber, opa, a minha estrutura está aguentando, opa, não está aguentando, ou está rasgando, ou vai furar, né?
e a gente não tem essa habilidade de olhar e se debruçar sobre a estrutura. Perfeito. Né? Então, Eliana, quando a gente vai ver, já era, né? A gente já está num desgaste enorme. Eliana, deixa eu fazer uma pergunta. Assim como você falou, né, que antigamente, anteriormente, né, as próprias empresas não pensavam, né, em saúde mental, existia uma ideia, né, de que as coisas eram tratadas em separado. Né? No trabalho eu tenho a minha vida, em casa eu tenho a minha vida, né? Assim, a própria falsa ideia de que a pessoa poderia equilibrar de maneira separada, né, todos os pratinhos, né? Agora isso tá mais claro, né, que existe uma integração, né, que a pessoa tem que estar bem, né, mentalmente em todas as suas áreas de atuação, não? Exatamente. Quer dizer, eu acho que existe hoje o entendimento das várias saúdes, né? Quer dizer, quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de uma gama muito ampla de experiências que estão lá impactando e que a gente não consegue separar isso dentro do indivíduo. Então, esse conceito já foi... Como é que eu protejo esse patrimônio humano, né? E hoje já se tem esse conceito de que esse patrimônio humano ele pode estar vulnerável a determinado tipo de pressão. Mesmo, gente, o cuidado hoje que se tem em treinar os gestores, em trabalhar essa questão do gestor perceber o impacto dele sobre o seu time, a insistência sobre esse tema, né? É porque hoje também já se valoriza imensamente a questão, poxa, da onde que vem o impacto? Da onde que vem a pressão? Poxa, a pressão pode vir aqui do trabalho, né? E de que aspecto do trabalho? É da meta? É do gestor? É das políticas? Né? Este olhar para o impacto da pressão desses fatores profissionais altamente trabalhado hoje na empresa, como o impacto de outras situações. Digamos, Roberto, que hoje se leva em conta uma gama muito mais ampla de fatores que impactam esse patrimônio humano e que, ao impactar esse patrimônio humano, tornam esta pessoa vulnerável e, ao torná-la vulnerável, tem um impacto negativo sobre o envolvimento, a produção, enfim, o trabalho, né? Eliana, tem uma pergunta do Pomar Agroflorestal, né? O perfil que está nos perguntando o seguinte: como é que a gente não enlouquece hoje em dia? Como não enlouquecer hoje em dia? E aí eu queria juntar com uma perguntinha minha, de repente dá para fazer as duas. Que é assim, quais são as maiores questões? Eu sei que devem ter um número muito grande, muito variável. Mas quais são as questões mais agudas neste momento e como é que você faz para lidar com elas? Então, vamos começar. Como não enlouquecer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que se nós nos movermos de acordo com as pressões e com as intempéries que todos estamos passando, a gente vai aos trancos e barrancos, né? Qual que é a única maneira da gente não enlouquecer? A gente ter aquele momento e aquela consciência de que eu tenho que olhar para mim e avaliar como é que eu estou navegando para fazer as correções da navegação, né? A gente vai ter que usar muito mais dessa autoobservação, dessa autoconsciência, dessa reflexão acerca da gente, enquanto objeto de investigação. Eu vejo que a gente tem muito treino de olhar o outro, olhar as circunstâncias, entrar na mídia e ficar aí acompanhando o outro, comparando, mas a gente não tem o treino de se debruçar sobre si mesmo. Para não enlouquecer, a única forma é ter um olho para si
e um olho para o mundo. Esse negócio de 2 olhos para o mundo e nenhum para si não funciona. Quando eu digo um olhar para si, é esta avaliação de eu estou com febre, não estou com febre, qual é a correção que eu tenho que fazer? Está demais, não está demais, tenho que virar um pouco para a direita, porque o vento vem muito para cá, eu tenho que virar de costas para ele não bater em mim, eu tenho que ir fazendo ajustes o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que a cada momento nós somos surpreendidos por algo novo. Então, e este ajuste depende do quê? De eu olhar como é que eu estou me comportando como um mecanismo de adaptação a isso tudo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que desenvolver novas habilidades. Aquelas lá só não dão para hoje. Então, por exemplo, eu estou vivendo luto. Não estou vivendo um luto, estou vivendo 10 lutos, né? Eu tenho o luto daquilo que eu perdi em termos de poder me relacionar com as pessoas, eu tenho o luto das seguranças que eu perdi, eu tenho o luto de pessoas que eu perdi, luto da liberdade que eu perdi, e aí vai se somando, não é? Então, eu acho que esse movimento de olhar para si, de se centrar, né? De estar mais em contato consigo mesmo, que é o seguinte, o que é se centrar? Eu saio desse movimento e venho para cá. Eu saio desse movimento e respiro, e olho o que está acontecendo, e oro, e leio, e faço crochê, e pinto, e corro. Qualquer coisa que me finque no chão, qualquer coisa que me ancore. Eu preciso de ancoragem. Mas o que... eu não aguento meditar, as pessoas. Mas não precisa meditar. Não é só meditar que te dá ancoragem. Uhum. A ancoragem é vir para cá, né? Daí você tinha falado... Das questões mais... Até você falou um pouquinho, né? Das questões mais agudas nesse momento. O que mais tem pesado, né? Quando se fala em enlouquecer, o que tem enlouquecido mais as pessoas? Perdas. Perda daquilo que você achava que era o mundo, que era a vida. Daquilo que você achava que era o seu futuro, que era o seu trabalho. Da segurança, da previsibilidade, do trajeto que você fez para os seus sonhos, né? Da perda do território conhecido aonde você circulava, né? Então, eu vejo que as perdas estão, assim, sendo muito difíceis de lidar. Além disso, os conflitos internos, porque você passou a lidar com novos fantasmas diferentes, com o que será o futuro do meu trabalho. O que vai acontecer com essa minha área aqui profissional? Isso vai acabar ou não vai acabar? Né? Então, os conflitos internos, para onde eu vou, como eu me movo, e os conflitos interpessoais. As pessoas estão em casa, então você acaba tendo um desafio muito grande de ter que conviver 24 horas com quem você convivia 8 horas dormindo, não é? Isso muda tudo. Muda assim, se você não treinar habilidades de flexibilidade, de uma contenção, de uma educação para a boa convivência, isto vira um desastre, sabe? Isto vira um desastre. Então, eu vejo as perdas, os conflitos que se multiplicaram, né? E vejo também uma questão de que, assim, não aguento mais. Assim, bater no limite, né? As pessoas falam, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Né? E, por outro lado, surpreender pessoas, trazem exemplos assim, você fala, uau, né? Que coisa incrível, exemplos muito simples. Outro dia eu estava dando uma live para pessoas sozinhas, morava sozinha. Então, a empresa, olha que bacana, a empresa
fez uma live só para quem morava sozinho. Porque, claro, quem mora sozinho tem um desafio diferente de quem tem companheiro, né? Para o bem e para o mal, né? E aí, então, um falava, outro falava, aí uma pessoa falou, olha, gente, eu morto, imagina, eu encontro um gato maravilhoso, o dia inteiro, carinho, e eu tenho um papagaio, e de manhã, quando eu acordo, eu falo, bom dia, meu amor. E quando eu vou dormir, ele fala, boa noite, meu amor. Então, gente, eu não preciso de mais nada, né? Então, aí todo mundo morreu da risada. Ah, me empresta esse papagaio, né? Então, você vê assim... É o telefone do papagaio. Ele é sensível, esse papagaio. Eu achei interessante. Você vê assim, relatos privados, né? De como as pessoas conseguem administrar aquilo. Um cliente me falou, Eliana, a minha mãe tem 94 anos. E você não pode imaginar a vida dela, o quê? Ela levanta, toma um café, lê um jornal, liga para a filha, vai tomar banho, almoça, tira um cochilo, liga a televisão, fala, né? E ela está feliz da vida. Mas você vê que as pessoas sistemáticas têm mais vantagem nessa hora, porque elas montam uma estrutura e elas entram nessa estrutura e funciona. Mas quando só depende delas, né? Porque aí quando depende de outras situações, aí é que perde um pouco, né, esse controle, né, que você falou. Esse controle, exatamente. Então, mas isso é uma recomendação, Eliana, por exemplo, para as pessoas. Tem várias pessoas que são esquemáticas, tem algumas que não são, né? É uma recomendação para melhorar nesse processo, né, para ter mais sanidade, ser mais estruturado, criar mais rotina, não? Não precisa ser mais estruturado, porque é bom ser estruturado para o sistemático. O sistemático, se ele saiu dessa rotina do escritório e ele chega em casa, ele pensar, bom, eu vou acordar, daí eu vou sair correr, daí eu volto, ele vai ficar absolutamente feliz. Vai ficar complicado se ele estiver em família, porque a família é um conjunto de variáveis moderadamente controláveis, né? Então, aí ele vai ficar, o sistemático vai ficar muito desgastado nessa vida familiar, porque não vai ter controle, né? Nem que tranque a porta, o filho vai bater, se é pequeno vai chorar, enfim, é mais complexo, né? Mas o sistemático, quanto mais estruturar, melhor ele vai ficar. De qualquer maneira, o planejamento é bacana, né? Porque tem aquela pessoa que fala, eu não aguento ficar fechado. Bom, então vamos planejar. Eu vou sair tomar ar das 10 às 10h30, das 4 às 4h30. O planejamento é tudo de bom. Não necessariamente tem que ser rígido. Porque é bom o rígido para o sistemático. Para a pessoa que não é sistemática, não é bom. Porque ela quer outras experiências, né? Mas planejamento, tudo a ver. Planejamento de acordo com o jeito de ser da gente. Né? Eliana, bom, a gente está falando de olhar para a gente mesmo, né? Já é complexo, mas quando a gente identifica alguém da família, um colega de trabalho que está com um comportamento, o que eu faço primeiro para identificar e depois como é que eu faço para tentar me aproximar e ajudar? Porque tem muita gente que está mergulhada e não percebe, né? Não sente, né? O que a gente faz? Como é que a gente faz para ajudar, né? Identificar e ajudar, né? Quando a gente tem a proximidade para fazer isso, né? Porque a gente tem que ter uma aí de intimidade construído para abordar essas questões mais íntimas, para você, inclusive, não ofender, não produzir o efeito contrário, que é mais pressão, mais... mas eu acho assim, que a gente tem um caminho da intimidade, é mostrar
aquilo que você está percebendo no corpo, né? Eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está diferente. Às vezes não é nem o triste, você está diferente. O que está acontecendo? É você abrir a porta, né? A gente faz isso na Áustria, quando a gente acorda, a gente usa muito telefone, a gente faz um apoio psicológico em 24 horas. Então, quando você está, sabe, ó, fulano, gestor, médico, disse que você não está bem. Falar, né? Ah, não, não quero, não quero, respeito. Mas 99,9% das pessoas querem falar. E começam a falar, e às vezes a pessoa nem sabe. Ah, eu não sei, eu levanto mal, dormi mal. É impressionante como a gente não tem ferramenta para traduzir aquilo que está sentindo. Eu só falo, não sei, não, estou bem, estou mal, não sei, levanto, sabe? Levanto sem querer levantar. E aí você tem que começar a conversar para você conseguir criar o conceito. O que é esse mal, né? Eu acho assim, que muitas vezes o mal é até fruto de uma rotina inadequada, de uma rotina assim, que é muito, muito drástica, no sentido de não prover aquilo que a pessoa precisa, né? Então, por exemplo, noites mal vai produzir efeitos emocionais complicados. Não é necessariamente, porque não, aqui onde está o meu conflito. Não. Se eu durmo mal, se eu como à noite coisas pesadas, eu como o psicológico também é afetado pelas minhas rotinas e meus hábitos. Então, eu estou sob pressão esse tempo todo. Aí chega à noite, eu como um prato de feijoada. Aí eu vou dormir e durmo mal. Aí eu levanto um lixo, né? E se eu tenho uma rotina de dormir tarde, de não ter horas de sono bacana, de levar para a cama os problemas, eu vou estar mal. E posso não ter nada assim mais grave. Pode ser os problemas usuais do cotidiano, somado a uma série de hábitos. Então, eu fui visitar um RH uma vez, RH, e eu comecei a falar, e ele fazia assim, ai, Helena, desculpa. Ai, Helena, desculpa. E assim, olha, eu volto na hora que eu venho, está cansado, não tem importância, eu vou voltar outro dia. Ele falou, não, não adianta, todos os dias você vai me encontrar assim. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, porque eu sou assim, adoro filmes, eu assisto. Então, como eu tenho trabalho, à noite eu tenho a faculdade, quando eu chego em casa às 11 horas, eu janto, e à meia-noite eu assisto sempre um filme, até aí, às vezes, às 2h30 da manhã, eu dormi às 3 horas, tenho que levantar às 7 para trabalhar. E, cara, você tá louco, né? Isso aí não se sustenta, né? Ah, não, mas eu acho que não acho justo eu largar o que eu gosto e ficar só fazendo aquilo que é obrigação. Não, não é isso, né? Isso aí que você pode estar falando, você pode fazer na sexta, no sábado e então, eu acho que também a gente tem que ter um olhar para os nossos hábitos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa encrenqueira. O que eu chamo de encrenqueira? Aquela pessoa que gosta de conflito, né? Gosta de uma encrenqueirinha, gosta de palpitar, gosta de... Muito bem. Estou em casa com todo mundo. Vou arranjar encrenca com todo mundo, vou me meter em todos os anos. Conclusão. Isso cria um ambiente top? Cria. Né? E isso no rodar da carruagem, você aguenta ali uma semana, 2 meses, mas chega uma hora que é insuportável. Então, eu acho que não é só falar, eu estou com problemas emocionais. Não, a gente também tem que ter esse olhar nos nossos hábitos, não só de saúde, de alimentação, de sono, etc., mas de convivência. O que eu planto na convivência? Ah, sou encrenqueiro. Pronto. Vai ser péssimo.
a história vai dar lá errado, não vai dar certo. Né? Ô, Eliane, e mesma coisa, o pessoal que... eu já vi muita gente que tá se dedicando ao trabalho, né? Ah, então, já que tá assim, eu vou cair dentro do trabalho. Ou eu vou assistir às séries. Eu também acho que não é a menor forma, né? Mergulhar no trabalho e... Olha, eu acho que o trabalho, muitas vezes, ele pode ser, sim, terapêutico. Aliás, é um conceito que eu acho muito bacana da gente falar aqui, o que é terapêutico. As pessoas acham que terapêutico é só terapia. Não é. Terapia é um fator terapêutico. Né? Mas terapêutico é uma boa conversa, terapêutico pode ser lá o filme, terapêutico pode ser correr, terapêutico pode ser rezar, terapêutico pode ser um monte de coisas. Inclusive assistir o filme, inclusive o trabalhar. Quantas vezes a gente teve pessoas que estavam vivendo uma situação bem traumática, bem difícil, uma perda, assim, o gestor fala, você quer se afastar? Fala, não, se eu me afastar, eu enlouqueço. Né? Porque aí eu vou ter todo o tempo do mundo só para chorar a minha dor. Né? Então, eu acho que o trabalho ele tem um caráter terapêutico se ele te agrega prazer, se ele te completa, se ele tem um sentido. Mas, isso que você está falando, eu me afogo no trabalho, eu, com isso, saio fora daqui. Uma fuga, gente, funciona, pode funcionar, funciona um tempo, mas não funciona todo o tempo. Uma hora a gente vai ter que se deparar com aquilo que a gente está fugindo. Então, fugir é ruim, né? Mas não é uma solução. É uma alternativa meio tentando, sabe? Eliana, deixa eu só pegar uma... Oi? Desculpa, Rô. Eu queria só pegar uma carona na pergunta do Sérgio, para não perder, porque o Sérgio fez uma pergunta interessante, quer dizer, como é que na família alguém pode chegar e como se desse um feedback, né? Estou te achando diferente, não, né? Você não está igual e tal. E como é que um gestor, né? Ele está, e aí porque muitas pessoas que nos assistem, né, são gestores, e estão lidando com esse momento de trabalho à distância, de como é que mantém aí o relacionamento e até esse acolhimento com a equipe. Como que um gestor pode, né, ajudar os funcionários neste momento e quando ele perceber que alguém precisa de uma ajuda especial? Então, eu acho que nesse momento, abrir os canais de diálogo é o fator mais equilibrador do grupo, né? E a gente tem percebido que os gestores têm feito isso. A gente tem sido chamado muitas vezes para os encontros, onde o gestor reserva lá 15, 20 minutos para a gente falar, para a gente abrir essa conversa. Então, acho que o diálogo é o dizer o seguinte, ó, como a gente pode fazer melhor e fazer de um jeito que um ajude o outro. Porque aqui a questão do time funciona pra caramba, né? Então, acho que é a hora do gestor abrir muito mais as oportunidades de diálogo com o seu time e se beneficiar de uma coisa que é uma bênção de cada grupo, que é o seguinte, aqueles que compartilham experiências que deram certo aqui, o outro experiência que deu errado ali. Este compartilhamento de experiências, por si só, é terapêutico. Então, eu posso trazer no grupo o seguinte, gente, como está sendo para vocês trabalhar em casa? E não precisa ser um terapeuta, porque aí eu vai dizer, ah, não, sabe o que eu fiz? Eu fiz um trato com esses aqui. Ah, não, aqui... Então, essa troca de experiências, ela é tão rica e ela está lá, disponível, né, para a gente usar e abusar dela. Então, na verdade, minha pergunta era próxima à pergunta da Valéria, né? Eu queria que você contasse, né, alguns casos, né, em que exatamente existiu essa identificação do problema, como é que ele foi tratado e como é que isso se resolveu. Né? Você tem alguma, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia? Tá. É interessante como que
você pode ajudar com assim, uma orientação tão breve, né? Eu acho o telefone muito poderoso nesse sentido. No dia que o pai disse o seguinte: olha, nós nós ficamos indignados, porque tudo que a gente falou como família é a honestidade, é a reputação. Ele vai ao brinquedo, todo o brinquedo que ele tem, vai dar para injuriar. Aí ele falou assim: ó, ele não Tá com probleminha no som. A gente não Agora- está te ouvindo. Não está te não ouvindo. tá te ouvindo? ouvindo. Não tá te ouvindo. Agora. Isso. Não? Agora sim. Melhorou. Melhorou. Agora Ele falou: olha, eu falei, bom, com 7 anos ele não roubou. Com 7 anos ele ainda não adquiriu o conceito de propriedade privada. Ele está naquela etapa do desenvolvimento em que imaginário e racional se confundem. Eu falei para ele: você não vê que os meninos se vestem de Homem-Aranha e quer saltar pela janela? Porque ele acha que ele botou o uniforme de Homem-Aranha, ele pode, né? Então, não se trata de um roubo, né? Ele pegou o brinquedo do amigo e a hora que ele pegou é dele, pronto, né? Eu falei: aliás, você acha mesmo que até os 7 anos você já educou? Então, vou te anunciar uma coisa: isso aí vai até os 40, 50, só faltam mais 46 anos para você educar esse guri, né? Aí ele deu risada e tal. Aí ele falou assim: então, Liana, a mãe foi levá-lo lá na casa do coleguinha para entregar o brinquedo de volta. E quando ele chegar, eu queria ver que castigo a mais eu posso dar para ele entender que ele não pode pegar as coisas dos outros. Bom, ele tinha relatado 10 castigos, nunca viu uma coisa igual. Eu falei: não, então quando ele chegar, você vai fazer o seguinte: você vai abraçá-lo e você vai dizer: meu filho, eu estou muito orgulhoso que você foi entregar o brinquedo para o dono do brinquedo. Aí ele ficou em silêncio e falou assim: Liana, eu jamais faria isso. Eu queria mais um castigo. Eu falei: chega. Agora você. Ele falou: mas como é que eu vou continuar educando ele com esse negócio? Eu falei: você pode educar brincando, conversando. Quando você estiver brincando com ele, tira lá uma coisa que ele gosta muito e quando ele for procurar, você fala: eu peguei, achei que podia ficar para mim. E você daí vai trabalhando com ele isso. Tal, desligou. Semana seguinte eu liguei para saber como ele estava. Ele falou: olha, para mim aquela conversa resolveu, porque aquela conversa colocou este assunto num outro patamar. Meu filho não é um ladrão marginal que eu estou criando, mas ele é uma criança que está vivendo aquilo que é típico da idade dela, né? Então, você vê como que você... Olha o nível de sofrimento de eu achar que meu filho é um marginal, né? Outro dia liga um funcionário e fala o seguinte para nós: olha, gente, pelo amor de Deus, eu estou com um casamento marcado para a semana que vem, festa paga, convites entregues, viagem tudo certo, e eu não quero casar. Aí a psicóloga: mas se você chegou até aqui, alguma assim, alguma força emocional essa relação tem? Conta para mim. Ele falou assim: não, olha, eu cheguei até aqui pelo seguinte: ela fez uma festa, ela me deu aliança, aí eu não soube dizer, eu fiquei mudo, né? Ele falou: aí não falei nada, fiquei mudo, mas eu não podia falar, eu fiquei... Bom, e aí eu não falei nada. E aí chegou o dia do casamento. Passou um ano assim, né? Agora, vocês imaginem, a noiva, quando viu ele mudo, deve ter falado no dia seguinte do casamento: nossa, ele ficou tão feliz, ele quase chorou, né? Ele quase chorou de desespero, mas a gente interpreta como, né, é o nosso interesse. E aí a gente foi trabalhando com ele a decisão, se realmente a decisão era calcada em uma convicção, e era mesmo. E aí nós chamamos a família no telefone e fomos articulando com a família como chegar
na casa da noiva, porque aí já era um assunto de família, não é mais um assunto de namorado, né? Mas o interessante é o seguinte, aí quando nós falamos com o pai, que o pai que ia pilotar a operação saída, o pai, depois que a gente combinou tudo, o pai falou assim, ai, daria para falar com a minha senhora, ela está aqui chorando tanto, claro, põe ela no telefone. Aí a mãe falou, doutora, o que é que eu fiz de errado para esse menino não querer casar? Né? A mãe, chique da culpa, né? A mãe é culpada do menino ter desistido. Ou seja, mãe é sempre assim. Ela é culpada. A gente pega uma crise como essa, que envolve muitas pessoas, que pode ter desdobramentos muito ruins, né? Dependendo de como ela é manejada, e vai ali conduzindo da maneira que você está ali, com pessoas que estão pensando a estratégia, e a outra que está do lado de lá está vivendo a emoção. Né? Então você consegue ajudar a equilibrar alinhavar esses dois pontos. Né? Não sei se era isso que tem algum mais. Um caso de gestor, que vocês gostam de a gente contar esse gestor. O gestor vai fazer o fechamento do ano. Vocês sabem, gestores jovens, os relacionamentos são mais informais, e foram fazer o fechamento lá do semestre, e foram para um barzinho, um jantar, e aí, a uma certa altura, uma das participantes, uma das funcionárias, saiu. Aí o gestor procurou, não viu, mandou um WhatsApp para ela. Oi, cadê você? Você sumiu justo hoje, que você estava toda produzida, toda bonita, você sumiu. Faz favor de voltar, brincando ali com ela. Ela pegou aquilo, foi no diretor e falou assim, ó, estou sendo assediada. Aí a empresa nos chamou. Olha, ele é um excelente funcionário, ela é uma excelente funcionária, já sabemos que não podem trabalhar juntos, mas ele é um assediador. Isso significa, porque isso, você ficava ali, né? Aí fui falar com ele. Mas pelo amor de Deus, eu estou querendo melhorar a autoestima da menina, que a menina vivia desgrenhada, eu estou querendo dizer para ela dar um... você estava bonita, que legal, você se arrumar. Pelo amor de Deus. Bom, mas não pode. Não pode. Tem assim, a ambiguidade tem um limite ali do ambíguo que cada um lê de um jeito. E aí fala assim, mas o que vale? Vale a leitura que cada um faz. Então você não pode dizer uma palavra que ela possa ter ambiguidade. Você explicar isso para os gestores mais novos é bem difícil, porque os gestores mais novos estão acostumados com relacionamentos mais informais, né? E daí, isso aí, gente, tem desdobramentos de tanto sofrimento do gestor ser discriminado, se sentir discriminado, cria uma insegurança tão grande em todo mundo, que eu acho que também que é parte de uma educação, né? Da gente trabalhar essa questão dos relacionamentos também do ponto de vista de como o outro percebe, como sente, né? Então, nossa, esse daria talvez uma outra live, né? A gente falar sobre este conteúdo que você trouxe agora. Você trouxe um exemplo, mas eu acho que dava para a gente ir longe nesse assunto. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Roberto. Olha, nós temos mais 8 minutinhos. 8 minutos, né? 8 minutos, talvez, para uma pergunta final. E eu queria convidar quem está nos assistindo, se tiver uma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente também vai fazer aqui para Eliana, tá bom? Você estava falando, isso daria uma... A gente tem muita experiência com essa questão dos casos de assédio e tudo mais, porque a gente tem um canal de ouvidoria também com algumas empresas. E nunca... Olha, canal de ouvidoria tão rico
em descompassos que acontecem na organização, e às vezes são descompassos por pura ingenuidade, por puro, assim, despreparo, sabe? E eu acho que é um tema bem interessante mesmo, essa questão de como que as relações têm que estar hoje alinhadas com um código, assim, de conduta, né? Olha, eu queria outra live para falar só sobre esses assuntos, mas o João trouxe aqui uma pergunta que acho que vale, né? Como acho que a última pergunta, uma das últimas, que é como lidar com a ansiedade, né? Acho que ele nomeou um dos maiores problemas, né? Ou dificuldades que a gente tem hoje em dia na vida moderna, né? E nesse momento que a gente está vivendo. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um motorzinho, como assim? Ele é um motor adicional que produz energia, né? A gente acorda todo dia com um tanto de energia, que é essa energia que a gente vai consumindo ao longo do dia e que a gente vai produzindo. Mas a ansiedade, ela gera uma energia adicional. Ela é como um motor produzindo mais energia. Bom, o que você faz com essa energia adicional? Bom, você fica respirando ansiosamente, você perde a atenção, você... né? Então, eu diria assim, duas questões importantes para você lidar com a ansiedade. Pessoas que têm um padrão mais ansioso, que são aquelas pessoas mais agitadas, quando elas praticam atividade física, alguma coisa que queima energia, é como criança, você bota ela para queimar energia. Se você não queimar energia, não tem jeito. Então, tem pessoas que se autorregulam. Fala assim, não, olha, eu acordo, já... então eu dou uma corrida, eu volto, eu tô... né? É outro dizendo, não, eu preciso fazer alguma coisa que me... Então, eu perceber que o meu patamar de ansiedade, ele precisa ser regulado, é algo bom. Eu não necessariamente só assim, não, agora eu terei que ser zen. Não, você não tem que ser zen. Você tem que modular essa característica para que ela não seja, ela não venha a ser um obstáculo a tudo aquilo que você quer fazer, né? Então, queima ela. Mas eu também tenho aquela ansiedade que ela é produzida porque eu fico ali, por exemplo, pensando no futuro, em todas as coisas trágicas que podem acontecer. Eu posso pegar Covid, eu posso ter que ser entubado. Quando eu for entubado, pode ser que acabe o remédio de intubação, e aí eu vou acordar dentro do meu... já estou ficando ansioso aqui já. Então, mas por quê? Porque eu vou para o futuro com fantasias que são fantasias de terror. E todos nós fazemos isso. Porque a gente se projeta quando a gente vê tudo isso acontecendo, né? Então, o que vai gerar a fantasia? O que vai gerar a ansiedade? É esse futuro que eu projeto e que vai me fazendo viver o terror. E vocês sabem, né? Sonhar é viver. Então eu fico sonhando, tendo pesadelos com o futuro, e aí eu provoco um processo de ansiedade. Então o que eu tenho que fazer? Voltar para o presente. Aonde está a âncora? No presente. E eu acho que a gente hoje, quando olha para o futuro, tem uma série de incertezas. Nessas incertezas, se eu coloco desfechos terríveis, não tem como eu não ficar ansioso. Não tem. Só que isso não existe, isso é a minha fantasia. Então, esse processo de eu brecar saída para a história de terror, de voltar para o aqui e agora. Como que eu volto para o aqui e agora? Aquilo que eu disse para vocês, é o presente. Eu respiro, eu oro, eu vou escrever, eu vou ler, eu vou andar, eu vou dar e cá, eu vou conversar, mas eu tenho que voltar, eu tenho que sair dessa bad trip que eu vou fazer na hora que eu vou para o futuro. Gente, ir para o futuro me dá ansiedade, ir para o passado, depressão.
né? Porque se eu fico olhando para o passado, aquilo que eu não posso mais consertar, porque já está feito, né? E se aquilo é motivo de dor, mágoa e tanto sofrimento, eu vou deprimir. Então, sempre a cura, o equilíbrio está no aqui e no agora. É voltar para cá. Né? Excelente, Eliana. Obrigado pela sua explanação. Estamos aqui com a Eliana Audi, da Auster, especialista em psicologia comportamental, falando um pouquinho sobre saúde mental. A gente ouviu bastante a respeito não só do âmbito do trabalho, mas também do âmbito pessoal. Como lidar, né, com as ansiedades, com o estresse do dia a dia. É um assunto que a gente quer explorar bastante aqui no nosso canal. Agradeço, Eliana, pela tua participação. Obrigado, agradeço Eliana. ao Sérgio Nogueira e a Valéria Fernandes, e vocês que participaram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Temos YouTube, Deezer, Spotify, LinkedIn. E essa live ela vai ser postada no LinkedIn depois. Agradeço aí a participação de todos e as perguntas. E até mais. Até a próxima sexta-feira. Obrigadão, Eliana. Obrigadão. Um abraço a todos. Eliana, muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tá. Tchau.